Ao decorrer da história, vimos várias revoluções acontecerem, umas pequenas e outras grandes, umas influentes e outras nem tanto assim. Mas poucas revoluções mudaram tanto a nossa história, como a Revolução Russa. A Revolução Russa foi uma das mais importantes da história, pois com a Revolução Russa tivemos a ascensão da União Soviética. E a União Soviética foi um dos países mais importantes do século XX, pois ela derrotou a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, criou o Bloco Socialista da Europa Oriental, competiu com os Estados Unidos na Guerra Fria e foi um grande rival para os americanos até o fim do século XX. Mas elas também cometeu muitos massacres, fomes e atrocidades, mandando seu próprio povo para os gulags. O povo russo sofreu muito durante o período soviético. E isso acabou em 1991, quando a União Soviética entrou em colapso. Mas e se a Revolução Russa não tivesse acontecido? Como isso mudaria a história da Rússia? Como isso mudaria a história do mundo? Para impedir que a Revolução Russa acontecesse, temos que fazer algumas mudanças na história da Rússia. Para isso, vamos voltar no tempo, especificadamente para o reinado de Alexandre II. Alexandre II era um cara liberal e reformista, que estava fazendo muitas reformas na Rússia. Uma delas foi a reforma da emancipação de 1861, que libertou os servos da Rússia. Mas as suas reformas não agradaram a alguns grupos políticos, e por isso ele foi assassinado. E suas reformas, infelizmente, acabaram morrendo com ele. Mas nessa linha do tempo alternativa, Alexandre II não é assassinado, com ele continuando suas reformas liberais, e eventualmente a Rússia acabaria virando uma monarquia constitucional parlamentarista, com o czar tendo o mesmo nível de poder que os imperadores britânicos. Chegamos no governo do czar Nicolau II. O czar Nicolau II, ele não era um czar mau, ele era apenas inexperiente. E vamos corrigir alguns de seus erros, como a Guerra Russo-Japonesa, que foi uma guerra muito impopular entre os russos, onde a Rússia foi humilhada e foi a principal causa da Revolução Russa de 1905. A Rússia não deveria ter se envolvido nessa guerra, e com isso temos que impedir com que ela aconteça. Para isso, a Rússia deveria fazer um tratado com o Japão, onde a Rússia ficaria com a Manchúria e o Japão ficaria com a Coreia. Em troca, a Rússia teria que garantir que a Coreia seria do Japão e o Japão teria que garantir que a Manchúria seria russa. E com isso, a Rússia acabaria anexando a Manchúria, sendo uma grande vitória diplomática da Rússia. E com isso, a Revolução Russa de 1905 não aconteceria e o czar Nicolau II continuaria popular. Além disso, a Rússia não deveria entrar na Primeira Guerra Mundial, pois essa guerra prejudicou muito a Rússia. E se a Rússia tivesse entrado, haveria uma revolução de qualquer jeito. Com isso, nessa história alternativa, a Rússia não se intromete no conflito dos austro-húngaros contra os sérvios. Bem, sem a intervenção russa, o conflito continuaria por um tempo, até que outros países dos Balcãs entrariam, assim gerando uma terceira guerra dos Balcãs. Mas essa guerra atrairia outras grandes potências, como França e Alemanha, assim iniciando a Primeira Guerra Mundial de vez. Sem a participação da Rússia, a guerra seria bem diferente, pois isso significaria uma vantagem inicial para o Império Alemão, já que não teria a frente oriental. Com isso, os aliados seriam obrigados a reforçar suas posições. Com isso, a guerra de trincheiras seria mais violenta, com mais mortes ocorrendo nas trincheiras. A Guerra dos Balcãs também seria mais agitada, com os países lutando muito, e a Alemanha sendo obrigada a mandar reforços para ajudar os austro-húngaros contra os países balcânicos. A entrada do Império Otomano na guerra seria adiada, já que sem a participação russa, os otomanos provavelmente entrariam mais tarde, e além disso os otomanos focariam mais em tomar o canal de Suez. A entrada dos Estados Unidos provavelmente seria adiantada, mas os aliados ainda assim ganhariam a guerra pois teriam mais recursos.
O importante é que a Rússia estaria sã e salva, e com todas essas mudanças, não haveria a Revolução Russa de 1917. Sem a Revolução Russa de 1917, a Rússia Imperial teria sobrevivido. Com isso, coisas como a Guerra Civil Russa e o assassinato dos Romanov não teriam acontecido. E a partir daqui, a história seria muito diferente para a Rússia. Começando pela industrialização, ela ainda assim aconteceria, já que a mesma estava ocorrendo desde os tempos do Império, e os soviéticos não influenciaram nada disso, com o boom industrial da Rússia ainda ocorrendo nessa realidade. Além de uma indústria forte, a Rússia também teria uma boa fonte agrária. Com o final da Primeira Guerra Mundial e o colapso dos impérios centrais, a Rússia provavelmente anexaria territórios do Império Alemão, do Império Otomano e do Império Austro-Húngaro, já que os mesmos colapsaram. Coisas que aconteceram nessa época, como o Holodomor e o genocídio feito por Stalin e os gulags, não teriam acontecido. Assim, a Rússia não teria perdido muita população como perdeu na nossa realidade. Além disso, o Mar de Aral não teria secado, já que o Mar de Aral secou por causa dos soviéticos. Com a chegada da crise de 29, a economia russa seria profundamente impactada. Isso teria consequências políticas, com a ascensão de movimentos nacionalistas na Rússia, sendo o principal deles o nacionalismo pan-eslavo, que era o nacionalismo dos países eslavos, que buscava a criação de um Estado unificado eslavo na Europa, com o Império Russo provavelmente buscando realizar tal feito. Com isso, chegamos na Segunda Guerra Mundial. A Rússia entraria na Segunda Guerra Mundial mais cedo, já que o Império Russo veria a Alemanha nazista como uma grande ameaça ao seu território. Nessa realidade, a Rússia sairia bem melhor na Segunda Guerra Mundial, já que os generais que foram mortos por Stalin seriam muito úteis na guerra, fazendo com que a Rússia entrasse no conflito mais organizada. E com a Rússia entrando no conflito mais organizada, a Rússia teria bem menos baixas do que teve na nossa realidade. Provavelmente a Rússia teria menos baixas do que a Alemanha, fazendo com que a perda demográfica na Segunda Guerra Mundial não tenha sido tão grande como foi na nossa realidade. Além disso, a Rússia conseguiria vencer a Alemanha bem mais rápido, por volta de 1943. Depois disso, a Rússia focaria numa grande campanha contra o Japão, com a Segunda Guerra Mundial acabando mais cedo, com a vitória dos aliados. Assim como aconteceu na nossa realidade, a Rússia participaria da ocupação alemã, com os russos sendo considerados os grandes heróis do conflito. Após o conflito, a Rússia precisaria se recuperar, mas isso não seria um problema, já que a Rússia estaria incluída no Plano Marshall dos Estados Unidos, que ainda assim aconteceria, já que os americanos tinham um grande interesse na recuperação econômica rápida da Europa. Com isso, esse dinheiro seria usado na reconstrução da Rússia, o que levaria a um milagre econômico, assim como aconteceu nos países do mundo ocidental nessa época, ficando conhecido como a Era de Ouro do Capitalismo, com provavelmente esse período ficando conhecido como Milagre Econômico Russo. Coisas que aconteceram nessa época, como a Guerra Fria, Corrida Espacial, Guerra das Coreias, Guerra do Vietnã e Revolução Cubana, não teriam acontecido, já que essas guerras foram causadas pela disputa entre Estados Unidos e União Soviética pelo controle do mundo. E com isso, nessa época, o mundo seria bem mais pacífico. É provável que os Rússia e Estados Unidos seriam aliados nessa realidade. Eles teriam uma certa rivalidade, mas seriam aliados e parceiros econômicos. A Rússia seria mais próxima da Europa Ocidental, o que isso implicaria dizer que a Rússia provavelmente entraria na União Europeia e, consequentemente, usaria o euro, com a Rússia fazendo bem mais parte do Ocidente. A história do mundo seria diferente sem a Revolução Russa, já que o comunismo não se espalharia para outros países, já que a Revolução Russa serviu de inspiração para outras revoluções comunistas, por exemplo a chinesa, que teve forte influência da Revolução Russa, já que os comunistas chineses se inspiraram muito nos comunistas russos. A Revolução Cubana não aconteceria, assim Cuba continuaria um país capitalista. Sem a Revolução Cubana, não aconteceria a Operação Condor. Sem a Operação Condor, não aconteceriam as ditaduras militares que assolaram a América Latina. Assim, a América Latina seria muito mais democrática do que é hoje. Basicamente, o mundo estaria bem melhor sem o comunismo, já que o comunismo literalmente destruiu vários países, como Cuba,
que antes de se tornar comunista era um país próspero e rico, um dos mais desenvolvidos da América Latina. Sem o comunismo, Cuba continuaria sendo um dos países mais desenvolvidos da América Latina, como vocês veem nas fotos. A China também estaria numa situação melhor, pois coisas que atrasaram a China por anos, como o grande salto para a frente de Mao Tse-tung e suas políticas que mataram 75 milhões de pessoas, não teriam acontecido. Com isso, o milagre econômico chinês começaria nos anos 50 e 60. Com isso, a China cresceria muito mais do que cresceu da nossa realidade, com atualmente a China provavelmente sendo um grande exportador de tecnologia, com a maioria dos produtos tecnológicos vindo lá da China. Os países da região da Indochina estariam numa situação melhor, pois sem as ditaduras comunistas, os países seriam unificados e estariam numa situação bem melhor. A Coreia não seria dividida em dois países. Com isso, a Coreia estaria bem melhor, com seu milagre econômico ocorrendo com mais intensidade. A Coreia seria um país bem mais rico do que é hoje, assim como a Alemanha, pois a Alemanha não seria dividida em ocidental e oriental. Além disso, teria suas partes que foram pegas pelos soviéticos. Assim, a Alemanha seria um país bem mais rico do que é hoje, sendo um dos mais ricos da Europa. A Europa Oriental estaria numa situação melhor também, já que não teria sua economia e cultura destruída pelo comunismo. Um dos exemplos sendo a Iugoslávia, que permaneceria um país unido e seria um dos mais prósperos da Europa, sem as suas guerras e massacres, e continuaria uma monarquia, um país estável e sólido, sendo um exemplo de desenvolvimento na Europa. A Rússia seria um país bem mais desenvolvido, pois ela teria um território maior e sua economia seria bem maior, com provavelmente a Rússia sendo uma grande parte da economia mundial hoje em dia, sendo uma das 5 maiores economias do mundo. Eu acredito que a economia russa poderia até ultrapassar a economia dos Estados Unidos, sendo ela principalmente baseada na indústria, na agricultura e na exportação de produtos tecnológicos, com a Rússia sendo atualmente um dos maiores exportadores de produtos tecnológicos e de bens de serviço. O que faria da Rússia, economicamente, um dos países mais importantes do mundo atual. A Rússia também teria uma população maior, já que sem os abortos, genocídios e baixas que a Rússia teve na época da União Soviética, a população russa seria bem maior. Além disso, a taxa de natalidade russa seria bem maior, provavelmente sendo a mais alta da Europa, fazendo com que a Rússia tivesse uma população de aproximadamente 500 milhões de pessoas hoje em dia. A cultura russa seria bem mais conhecida, já que a Rússia seria uma superpotência bem maior, fazendo com que o mundo inteiro conhecesse as maravilhas da cultura russa. Hoje em dia existiam 3 grandes potências, que seriam a Rússia, Estados Unidos e China, com um mundo tripolar entre esses 3 países, mas provavelmente haveria uma multipolaridade emergente. O mundo estaria bem melhor sem o comunismo, pois uma ideologia má que mata pessoas inocentes, que mata famílias inocentes, foi uma ideologia que matou muitas pessoas, e o mundo estaria bem melhor sem o comunismo. Mas isso infelizmente nunca vai acontecer e ficará apenas no contrafactual.